Olá, eu sou Felipe Silva, estamos de volta aqui para continuar nossa série A Vitória da Igreja na Crise Final. Se você está conosco pela primeira vez, por gentileza, inscreva-se em nosso canal e fique até o final, porque com certeza grandes revelações nós teremos à medida em que estudarmos a Palavra de Deus nesse dia. Haja vista o tema bastante interessante que é sobre o Armagedon, tá bom? Aproveita, dá o seu like, convida as pessoas, distribui aí esse vídeo para o seu grupo de amigos, a fim de que mais pessoas tenham essas informações, ok? Muito bem, então vamos lá. A vitória da igreja na crise final. Porém, eu gostaria, antes de ler a palavra de Deus e começar nossas explanações, orar pedindo a Ele que dê a sua bênção para que possamos compreender melhor o estudo que temos hoje, ok? Querido Pai que está no céu, nos dirigimos a Ti em oração com total liberdade, porque Jesus abriu esse vivo e novo caminho quando entrou no Santo dos Santos. E agora pode muito bem nos representar. Queremos entender cada vez mais a Tua palavra, queremos tomar decisões baseadas no que ela ensina, a fim de que nossa vida aqui seja uma vida proveitosa e tenhamos esperança da vida eterna também. Fica conosco, abençoa cada um dos nossos internautas, onde quer que estejam, eles e suas famílias, livrando-os do mal, em nome de Jesus. Amém. Ok? Pode tomar a sua Bíblia, se você quiser conferir os versos e ler conosco. Caso queira apenas anotar, você poderá fazê-lo. E à medida em que o tempo passar, você vai então estudando, anotando suas dúvidas, se houverem. Pode remeter para a gente aqui perguntas também, questionamentos, que nós estamos aqui para discutir esse assunto, que como os outros da Palavra de Deus, certamente teremos muita coisa para falar e aprender. Ok? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 16, versículos 12 ao 16. Aqui está o texto que fala sobre o Armagedon e está dentro do sexto flagelo ou da sexta praga. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, a partir do capítulo 15 em diante, você vai ver aí 7 pragas, em algumas traduções, 7 flagelos, né? A palavra vem de flagra, um tipo de chicote que os romanos usavam, e recebe o nome, então, essas 7 que estão destinadas a cair sobre a terra. As 7 pragas nada mais são do que exatamente o prenúncio do que vai acontecer com esse mundo e com os pecadores impenitentes. Deus tem dado tempo a mim, a você, a sua família, as pessoas que você conhece, ao mundo de um modo geral. Deus nunca faz as coisas, seja para destruir ou para abençoar, sem dar tempo, a fim de que a gente possa tomar a nossa decisão. Ele é educadíssimo e por isso nos dá a condição de ter livre-arbítrio. Então as 7 pragas serão o prenúncio da grande destruição que virá, afinal de contas, quando pecadores não arrependidos, o diabo, o dragão, a besta e o falso profeta serão eliminados para todo sempre. E no contexto das 7 pragas, eu quero estudar com você a sexta praga, que é exatamente a que fala sobre o Armagedon. Vamos lá. Derramou o sexto, no caso aqui o sexto anjo, pois cada anjo contém uma praga, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Se você tiver uma outra versão, ela estará dizendo que vem do oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Verso 15. Se você observar na sua Bíblia, tem um parêntese, né? Eis que vem como vem o ladrão, ou seja, surpreso, né? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Fecha o parêntese. E aí o verso 16, então os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Essa palavra, ela tem sido usada muito, inclusive, pelos produtores de filmes em Hollywood. Talvez você já tenha assistido a algum filme com esse tema, o Armagedon, ou filmes com coisas que façam menção ao Armagedon. Aliás, cada vez que tem uma catástrofe de grande proporção, um problema que abala a humanidade inteira, a gente sempre fala, é o Armagedon, né? E muitas vezes ela tem sido mal entendida dentro do contexto bíblico. Tem sido utilizada fora daquilo para o qual é seu propósito que foi colocado nesse texto aqui.
E aí muita gente fala em Terceira Guerra Mundial, como sendo Armagedon, e por aí vai, ok? Mas vamos dar então a esse verso e a essa parte. Aliás, esse aqui no Novo Testamento é o único local onde essa palavra é citada, né? Isso, talvez pela magnitude do que isso significa, ela é tão falada e às vezes as pessoas têm medo de entender ou ligam o Armagedon a fatos que não são aqueles que a Bíblia oferece. Deixa eu lhe dar uma nova visão, a visão da perspectiva do Apocalipse. Primeiro dizer o seguinte: nesse texto aqui, Deus, através do profeta João, escritor do Apocalipse, faz menção a fatos históricos do Velho Testamento, a fim de explicar o que ele quer nos mostrar que aconteceria nos últimos dias. Deus sempre trabalha assim. Ele parte daquilo que é conhecido para o desconhecido. Ele parte do símbolo para o real. Ele parte do tipo para o antítipo. Ele sempre trabalha com figuras. Por isso o livro do Apocalipse é repleto de figuras de linguagem para que a gente possa entender o que Deus queria transmitir. É sempre assim. Ele sempre faz assim, principalmente porque Deus, embora seja miraculoso e possa fazer grandes proezas, ele prefere que as coisas acompanhem o curso natural. E para que inimigos não pudessem apossar-se disso aqui, sabendo o que significava, e dificultar cada vez mais a compreensão nossa, que vivemos neste século a respeito do assunto, Deus então revestiu de símbolos. No entanto, colocou na própria Bíblia como interpretar esses símbolos. E à medida que você pesquisa, a gente vai se aprofundando nesse relacionamento com Deus. A Bíblia vai se tornando cada vez mais natural em nossa vida, mais íntima, e a gente vai aprendendo a se conectar com o nosso Criador. Por esse motivo é que vem em símbolos, principalmente o livro do Apocalipse. Então preste atenção, Deus utiliza fatos históricos. A primeira coisa que eu queria mencionar para vocês são a secagem do rio Eufrates. O que isso significa? Historicamente falando, no ano 539 e 538 a.C., o Império Medo-Persa toma conta do mundo. A Babilônia dominava, então a Média Pérsia, que ficava a oriente da Babilônia, acontece uma união entre eles dois, no caso Dario da Média e Ciro da Pérsia, era tio e sobrinho. Juntos, depois de conquistar alguns pequenos reinos ali, eles invadem Babilônia. E o que aconteceu ali? Na noite em que Belsazar, no capítulo 5 de Daniel, está tomando vinho e se banqueteando com uma festa possivelmente promíscua, né, e cheia de álcool, inclusive utilizando os vasos que veio do templo de Jerusalém, nessa noite, quando eles estão ali nessa festa com 1000 convivas, né, de Belsazar, lá fora, por fora do muro da Babilônia, estava o exército medo e persa juntos, padejando, ou seja, com pares e picaretas e enxadas, eles desviavam o curso do rio Eufrates, e à medida que esse canal foi aberto, pelo leito do rio seco, eles entraram então por debaixo dos portões e atacaram Babilônia, pegando de surpresa Belsazar e toda a sua guarda real. E aí tomou a Babilônia. Interessante que essa previsão já era feita antes. Quando, por exemplo, você lê Jeremias, no capítulo 51, Deus, usando o profeta, já avisa que isso ia acontecer e ele dá detalhes aqui. Capítulo 51, versículo 2 e depois no versículo 13, só para você ter uma ideia. Diz assim: enviarei padejadores contra a Babilônia. Enviarei padejadores, os que manejam com a pá. Exatamente, isso aqui foi profetizado bem antes do Império Medo-Persa entrar ali. Foi no tempo em que Nabucodonosor ainda estava invadindo Jerusalém, lá pelo ano 606 a.C. aproximadamente. Então Deus diz: enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão, despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. E no verso 13 diz: ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Ó tu que habitas sobre muitas águas, uma referência clara à Babilônia, porque por dentro passava o rio Eufrates, e todos nós sabemos que Nabucodonosor construiu o jardim suspense da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e dedicou a sua esposa. Babilônia era, o rio Eufrates passava na rua principal da Babilônia, e alimentava a Babilônia com água para irrigação, para o consumo e outras coisas mais. Aí, João pega esse fato do Velho Testamento, eu digo João, é o Espírito Santo que o inspira, do Velho Testamento, para ilustrar o que viria no futuro. Ele diz que o 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, que secou suas águas para que se preparasse o caminho dos reis que vem do oriente do nascimento do sol. É exatamente esta a compreensão que Deus quer mostrar. Agora,
Deixa eu lhes levar agora para o lado espiritual da aplicação. Aqui, Babilônia, no livro do Apocalipse, é retratada como sendo uma instituição religiosa. Essa instituição, embriagada com o vinho de sua devassidão, ou seja, com as doutrinas falsas que ela tem, deu a beber a todos os reis da terra desse vinho. Mas estava chegando a sua hora final. Babilônia era apoiada por várias nações que ela havia conquistado, da mesma forma que a Babilônia mística, uma organização religiosa atual, também é e será muito mais ainda apoiada pelas nações ao redor da terra. Você vai perceber cada vez mais, em que estuda a Bíblia conosco e em que lê sobre a história das religiões, que a igreja mãe, cada vez mais ela tem o apoio das denominações ao redor e das nações todas. Há uma influência tremenda e incrível dela sobre o mundo. Observe para onde vão os presidentes de vários países, protestantes ou cristãos, após se reelegerem. Observem para onde eles pedem socorro, a quem pedem socorro quando está numa situação difícil. Observe a declaração recentemente de um argentino ao dizer que o líder dessa igreja é o homem da paz. É aquele que pode resolver os intrincados problemas que o mundo tem. Problema econômico, problema de político, problema de saúde, como o caso que estamos atravessando agora. Você já pensou no que eu estou falando? Pois bem, é para lá que todos se dirigem. Agora, isso mostra o apoio que eles dão para essa organização e para a Babilônia mística, da qual a Bíblia cita. Notem o seguinte, uma guerra espiritual se trava. Ela começa nos céus, quando Lúcifer se rebela e se insurge contra o governo de Deus, e juntamente com um terço dos anjos, que ele consegue convencer de suas ideologias, trava-se essa guerra ideológica, ele é expulso de lá, e uma vez estando na terra, leva Adão e Eva ao pecado, nossos primeiros pais, ok? Transferindo assim esse conflito espiritual e cósmico para a terra. E é por isso que Paulo fala, escrevendo em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, o seguinte: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo está de acordo com outros escritores bíblicos e com o próprio Jesus, que menciona em várias passagens a luta espiritual existente entre o reino da luz e o reino das trevas. O das trevas chefiado por Lúcifer e os anjos que caíram com ele. Essa é a grande luta. E notem, pessoas, instituições, corporações, empresas, nações, confederações e grupos religiosos estão a serviço e a favor do dragão, da besta e do falso profeta. Estão a favor, trabalhando em favor dessa trindade do mal, se podemos assim falar. Você percebe? Por isso essa grande guerra está sendo travada no campo espiritual. Da mesma forma que o Eufrates secou para que os reis da Média e da Pérsia entrassem por debaixo dos portões e destruíssem Babilônia, também as águas do Eufrates, espiritualmente falando, simbolicamente falando, irão secar. Todo o apoio que Babilônia tem agora será um dia retirado para que os reis que vêm do nascimento do sol, do Oriente, também possam chegar aqui para a conquista definitiva. Deus queria ilustrar como é que isso ia acontecer. E é bem interessante como a Bíblia fala. Quando você estuda profecias na Bíblia, você vai ver que água significa nações, multidões, línguas e povos. Você pode ver isso em Apocalipse 17, versículo 15. Onde diz: as águas que vistes, onde a meretriz está assentada. Quem é a meretriz? Babilônia. São povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, são essa igreja, essa corporação religiosa, essa organização, essa instituição, ela está assentada sobre povos, multidões, nações e línguas. São os que apoiam ela. Você percebe? E aí quando você vai, por exemplo, ver na profecia, água significa povos, multidões, nações e línguas. Isso está tanto no Velho como no Novo Testamento, essa referência, né? Portanto, Babilônia é apoiada por essas nações. Só que é interessante que quando você lê no livro do Apocalipse as 7 pragas, durante a primeira, segunda, terceira, quarta e até na quinta praga, Babilônia recebe esse apoio. Mas a partir da quinta praga, do quinto flagelo, as coisas mudam de figura, para que se encaminhe a sexta praga, que é o que estamos estudando aqui. Vamos dar uma olhadinha comigo lá em qual é a quinta praga? Vejam só. Apocalipse capítulo 16, versos 10 e 11 diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Veja, a quinta praga será derramada sobre o trono da besta.
ok? Diz assim, inclusive a besta é exatamente o poder que sustenta a Babilônia. Quando você lê o capítulo 17 do Apocalipse, essa mulher chamada Babilônia, que está escrito mistério, a mãe das prostitutas, ela está montada sobre uma besta escarlate, ok? A besta é o sistema que sustenta essa corporação religiosa, tá ok? Então vamos lá. Diz aqui, o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta e houve treva, se tornou em trevas. E os homens se remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E o verso seguinte, e blasfemaram do Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Quero destacar duas coisas importantes aqui. Na quinta praga, que é treva sobre o trono da besta, os homens ainda estão sentindo dores das úlceras. Quando você ler aqui, as úlceras é a primeira praga. Os homens que receberão esse flagelo das úlceras são todos aqueles que receberam a marca da besta. Esses aí receberão essa ulceração. E na quinta praga, isso implica dizer que o tempo não será demasiado, né? Talvez, por alguns estudiosos, 1 ano, em função do que diz Apocalipse 18, num só dia virá a praga sobre Babilônia, virá a sua destruição, e dia na profecia é 1 ano. Portanto, digamos que dura o espaço de 1 ano. O interessante é saber que na quinta praga, os homens ainda estão sofrendo os efeitos da primeira praga, que são as úlceras. Agora, a outra coisa é, e não se arrependeram, blasfemaram de Deus e não se arrependeram. Por que não se arrependeram? Um dos motivos de por que não se arrependeram é porque o agente que provoca o arrependimento e a mudança não está mais na terra. E quem é ele? O Espírito Santo. Aliás, as pragas só começam a cair sobre a terra, só começarão a cair sobre a terra, quando de fato o Espírito Santo for retirado dos homens como chance de salvação. Isso aí significa que vai se fechar a porta da salvação. Hoje ela está aberta, desde quando Jesus morreu, está aberta para todos nós, para mim e para você. Mas chegará um tempo muito em breve, nós não podemos dizer quando, que Deus vai dizer, pronto, acabou. Não tem mais o que fazer, está consumado. Já demos toda a chance que tínhamos que dar ao homem. Nessa hora aí, o Espírito Santo, que é o agente que provoca a mudança e arrependimento, sai. Por esse motivo, também é que os homens vão blasfemar contra Deus e não vão se arrepender. Ok? Muito bem. Então veja, a quinta praga é trevas sobre o trono da besta. Muita gente questiona se essas trevas são trevas pela falta da luz, seja ela da tecnologia ou da luz solar. Se o sol vai escurecer, como já escureceu no passado, né? Se é isso que vai acontecer. Uma coisa eu sei, nós não temos, biblicamente falando, respaldo para dizer exatamente o que vai acontecer. Mas eu imagino que tudo pode acontecer, inclusive isso, do sol também parar de brilhar para o trono da besta. E outra coisa, eu prefiro acreditar, levando em conta demais explicações do livro do Apocalipse, que as trevas serão trevas morais e serão trevas de se ficar sem saber o que fazer, ou seja, confusão. Uma confusão haverá no trono da besta, porque preste atenção, quando começar a cair as primeiras pragas, um grupo chamado Igreja Remanescente, que estudamos aqui no tema passado, que guarda o mandamento de Deus e tem a fé em Jesus, vão receber a perseguição do dragão, da besta e do falso profeta. A Igreja Remanescente vai sofrer a perseguição desse grupo, dessa trindade do mal. No entanto, à medida em que as pragas caírem, e cairão sobre esses que estiverem com a marca da besta e não sobre o remanescente, automaticamente, como em todas as outras vezes, eles culparão o remanescente por esse estado. No entanto, na quinta praga, trevas sobre o trono da besta. Se você for pesquisar a palavra trono em latim, ela é traduzida em latim, para o latim como sede. Sede, onde se cedia uma organização, uma empresa, uma religião. Ok? E para abreviar a palavra sede, essa instituição deu o nome de suas filiais no mundo inteiro de Sé. Quando você vai para um local e diz, eu vou para a Praça da Sé, o que nós temos lá? Uma catedral. Inclusive, outro nome que vem do latim de cátedra, cadeira grande, né, onde se sentava o chefe daquela organização, o bispo, por assim dizer. Na cátedra, na cadeira grande. Então, notem, lá na sede de Roma, no trono de Roma, na Sé, vai ter trevas. E essas trevas vai ser, no nosso entendimento, uma confusão generalizada. E na hora que isso acontecer, aí as águas do rio Eufrates secam, porque as nações que estiverem dando apoio e sustentando essa organização vão dizer, poxa, se até lá tem trevas, se eles estão em confusão,
então é porque esse movimento não vai nos levar a lugar nenhum. Você percebeu? Da mesma forma que na história o rio Eufrates secou para que os reis da Média e da Pérsia entrassem e destruíssem Babilônia, o rio, simbolicamente falando, as nações, as tribos, as multidões que sustentam as ideologias de Babilônia também vão tirar o seu apoio. Na hora que eles retirarem o seu apoio, aí está preparado o caminho para os reis que vêm do nascimento do sol. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Os reis que vêm do Oriente. Você percebeu? Não é ainda a volta dele, é o preparo, mas está às portas disso acontecer, ok? Isso é a sexta praga. Agora, quando nós continuamos lendo a sexta praga, diz assim, que eles, verso 14 do capítulo 16 do Apocalipse, eles são espíritos de demônios, operadores de grandes sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro. Eles quem? O dragão, a besta e o falso profeta, a trindade do mal, a contrafação da trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? São espíritos imundos, de rãs. Ok? Diz assim, se dirige aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, essa tríplice aliança entre o dragão, a besta e o falso profeta, eles estão se unindo contra o governo de Deus e vão convocar os reis da terra para o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, para a batalha final e definitiva, para o Armagedon. Só que antes de falar a palavra Armagedon no verso 16, no verso 15 abre-se um parênteses, Deus dizendo, olha, eu venho sem demora. Ou seja, está às portas, está acontecendo. Cuide-se, eu venho sem demora. Lave suas vestes, né? Guarde suas vestes para você não andar nu do ponto de vista espiritual e veja a tua vergonha. Eu estou chegando, né? Interessante, se você for analisar, essa parte final da sexta praga, ela acontecerá antes da parte inicial que até agora nós narramos. Antes dessa confederação, antes de secar as águas do rio Eufrates. Ok? Essa parte final aqui acontecerá antes. O Apocalipse tem disso. Ele nos leva à frente e cita então outro fato atrás. Como é que você sabe que essa parte aqui vem antes? Porque na cronologia do tempo e nas ações que terão o sexto selo, não tem como, depois que o rio Eufrates secar, ou seja, depois que as nações tirarem seu apoio, agora eles ajuntarem todo mundo para a guerra. Então, o ajuntamento será antes disso. Ok? Muito bem, você entendeu, né? Portanto, o verso 16 diz que eles vão se juntar num lugar que em hebraico se chama Armagedon. O que é Armagedon? Quando você vai para a Bíblia, no Velho Testamento, você vai encontrar essa palavra em várias partes do Velho Testamento apenas de Megido. H-A-R, é a palavra para montanhas, montes. E Magedon, ou Megido. Havia uma cidade da tribo de Manassés, você lê isso em Juízes, capítulo 1, que quando foi repartir as terras, eles receberam Megido, uma cidade que já havia ali na terra de Canaã. Essa cidade está na base das colinas, das montanhas, onde entre elas está o Monte Carmelo. Aquela mesma montanha que Elias travou a guerra com os profetas de Baal. Ali embaixo está um vale muito grande que mede aproximadamente 24 quilômetros. Ok? E ele é triangular. É um vale plano, chamado também de planície de Esdraelon, ou vale de Jezreel, ok? Você vai encontrar essas duas palavras na Bíblia, no Velho Testamento. Ali naquele vale que se estende por 24 quilômetros aproximadamente, com formato triangular, é um local específico para a guerra. E várias guerras, a Bíblia cita, aconteceram ali. Havia inclusive um tempo em que os reis saíam para a guerra, né? Acordo de guerra, como, não sei como é que se processa isso hoje entre as grandes potências de guerra, né? Mas naquele tempo havia um combinado, o tempo certo de guerrear, e às vezes também quando os dois exércitos se encontravam, diziam, não vamos sacrificar, vamos escolher um homem de cada lado, se esse do meu lado vencer o seu, vocês pagarão tributo para a gente. Mas se vocês nos vencerem, nós pagaremos para vocês. Acordo de guerra que existia, e isso geralmente era lá, no Vale do Megido, ou seja, no Armagedon, nas montanhas do Megido, aquela região ali. Você vai ver em várias partes da Bíblia, e o próprio Salomão, quando tornou-se rei de Israel, uma das primeiras coisas que ele fez foi exatamente fortificar uma espécie de quartel ali no Megido, porque ele sabia que aquela região ali era uma região estratégica para as guerras. E você vai ver também em outras partes da Bíblia sendo mencionado o Vale do Megido, o Armagedon, literalmente falando, inclusive na batalha de Josias
que foi guerrear contra o faraó Neco, rei do Egito. Você vai ver isso aí, por exemplo, 2 Crônicas 35, do 20 ao 22. Eu gostaria de ler esse texto, já que estou tratando desse assunto aí de forma bastante, com bastante propriedade e com provas bíblicas. Aqui, ó, você vê, segundo livro das Crônicas, no capítulo 35, versos 20 ao 22, está escrito o seguinte, vejam. Depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Cárquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou um mensageiro dizendo, que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou hoje contra ti, mas contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida, não te opores a Deus. Interessante, né? O próprio faraó, que não servia a Deus, mandando Josias, que era do povo de Deus, para se cuidar, porque foi Deus que tinha dado ordens a ele. E aí fala o seguinte, sai do meu caminho, porque Deus é comigo. Porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras de Neco, que ele lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no Vale do Megido. Ou seja, lá, naquela planície onde estava o Armagedon, as montanhas do Megido. Então, várias guerras foram travadas ali. Deus então toma na sexta praga esse fato histórico e ilustra da guerra final e definitiva espiritual que será travada pelo povo de Deus. E nós estamos perto dela. Já se arregimentam o dragão, a besta e o falso profeta. Já se unem a fim de impor essa batalha final e definitiva. E essa batalha é necessário que ela aconteça. À medida que essa batalha se aproximar, o povo de Deus, a igreja remanescente, aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus, vão estar assessorados por Miguel, o grande príncipe. Nessa hora, Miguel sempre esteve nas grandes batalhas, né? No confronto direto com Satanás e com as forças do mal. E agora, outra vez, o povo de Deus tem a garantia e a certeza de que nessa hora em que se travar essa batalha, Miguel também estará com ele. É a vitória da igreja de Deus na crise final. Isso é o Armagedon. É essa luta não política, mas espiritual. Travada no céu, transferida para a terra e agora chegando a seus capítulos finais. Ilustrada por esses fatos do Velho Testamento e dando nome de um local onde se travavam essas guerras. Meu querido amigo, meu querido estudante da Palavra de Deus, meu querido internauta. Cada vez mais o mundo está formando essa confederação entre o dragão, Satanás, a besta, uma instituição que sustenta a Babilônia em cima dela. Babilônia é uma igreja caída, uma igreja prostituída, uma igreja com o vinho da devassidão de doutrinas, né? Como aqui já estudamos em outros capítulos. Se você quiser, veja em nosso canal, você vai encontrar ali um farto material sobre esse assunto, dando detalhes. Então, a besta e o falso profeta, que é uma segunda besta, que vai surgir da terra para apoiar a primeira besta, apoiar a Babilônia. Ou seja, teremos o apoio do governo civil. Você percebeu nos últimos dias como as coisas têm acontecido em nosso mundo? Você notou que por decreto se fecha qualquer coisa, priva as pessoas de ir e vir? Quando há uma necessidade maior e de interesse mundial, as coisas começam a tomar um rumo que não é da chamada democracia, é imposta de cima para baixo. Aguarda, porque o que a palavra de Deus diz é que tudo isso irá se repetir de forma grandiosa nos últimos dias, à medida em que avançamos. E em breve nós teremos esse último capítulo da guerra entre Deus e Satanás. Nessa hora, após as pragas começarem a cair e o Espírito Santo retirar-se da terra, o povo de Deus, o remanescente, livre das pragas, estarão certamente travando essa guerra com o mal. E nesse momento, quando chegarmos na quinta praga, que é as trevas, a confusão, tomarem conta do trono da besta, aí sim, as águas secam-se e preparam o caminho para os reis que vêm do lado do sol. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles vêm como está na palavra dele. E na próxima palestra vamos discutir isso. Jesus vem, mas não vem sozinho. O Pai vem com ele. O Espírito Santo estará com ele também nessa batalha final e definitiva. E eu e você, de que lado vamos estar? Essa é a grande pergunta, essa é a grande preocupação. Esse é o grande tema que temos aqui estudado da palavra de Deus. A vitória da igreja de Deus na crise final é certa. Agora a pergunta é, e a minha e a sua vitória em particular? Já pensou nisso?
Unidos por Jesus na resplendente luz de anjos lá cantando e mansões de olhar guardando. Será glorioso ali chegar e não poder voltar. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. E paz e alegria, ai, um novo dia, vitória, Jesus me deu, o sangue que verteu. Muito bem. Vamos orar agradecidos a Deus? Feche seus olhos. Querido Pai que está no céu, te agradecemos muitíssimo pelo teu amor, pela tua bondade, porque nos deste a tua palavra, a Bíblia, com ensinamentos como este, que à medida em que estudamos se tornam muito claros. Louvado seja o teu nome, abençoe todos aqueles que acompanharam conosco, que a tua graça os acompanhe e os prepare para o momento final dessa grande batalha entre o bem e o mal, em nome de Jesus. Amém.